Estou sendo evitado como cabeleireiro pelas clientes no salão de beleza. E agora? O que fazer? Editor, puxa a vinheta. Jamendo.com. Fala galerinha, eu sou Hugo Leonardo e aqui no programa Seja Referência no Salão de Beleza eu ensino estratégia para cabeleireiros a corrigirem qualquer erro de química ou de corte de cabelo e se tornarem referência como especialista capilar no salão de beleza. Quando eu digo corrigir qualquer erro, não significa que eu vou ensinar a fazer milagres, mas com base na minha experiência e muito estudo, criei um método que não irá deixar você cair em desespero porque cometeu algum erro com alguma substância química capilar ou no corte de cabelo, evitando também de perder dinheiro por não saber corrigir. Mas antes de darmos início ao conteúdo de hoje, se inscreva no meu canal. Se você não for inscrito, é claro, ative o sino de notificação para você receber os vídeos assim que forem postados. E lógico, dê o like. Nesse tema, ensino 2 regras para cada 5 atividades de um cabeleireiro que irão ajudar o mesmo a não ser evitado por clientes no salão de beleza e lhe ajudar também a se tornar referência. Em contrapartida, este tema não é para aquele cabeleireiro que não quer evoluir como profissional e que não se importa de ser evitado como cabeleireiro, pois ele sempre acha que vai ter a próxima cliente para ele tentar, até ele sair do salão alegando não ter movimento. E o pior é que isso acontece mesmo. É melhor ser diferente. O maior benefício desse tema é fazer com que o profissional tenha uma visão mais amplificada da sua atividade e fazer com que ele entenda que ele pode sim ser um especialista capilar dentro da sua área. Afinal de contas, a gente sempre briga para ter um lugar ao sol, mas nem todo mundo está preparado para ficar no sol. Então, aproveitando essa metáfora, eu quero dizer que o profissional ele precisa estar realmente preparado e qualificado para que ele consiga entregar para os seus clientes o melhor que ele tem. E o melhor que ele pode fazer dentro da nossa atividade como cabeleireiro é corrigir qualquer erro de química ou corte de cabelo. E assim ele com certeza vai se tornar um especialista capilar e também se tornando referência dentro do seu salão de beleza, que isso importa muito e vai ajudar com que ele não seja evitado pelas clientes porque comete algum erro, porque ele simplesmente entende que o procedimento pode ser de outras formas que não seja da regra básica. Vamos lá, então eu vou falar aqui de 2 regras da primeira grande atividade de um cabeleireiro dentro de um salão de beleza. E a primeira grande atividade é o conhecimento do couro cabeludo, é o conhecimento da fibra capilar, é o conhecimento do terreno que ele está pisando, né? Então assim, a primeira regra é a seguinte: toda vez que a gente recebe uma cliente, ainda que a gente tenha bastante intimidade com ela, ainda que a gente conheça ela por muitos anos, ainda que a gente seja realmente buscado por ela, isso de uma hora para outra pode mudar. É só você começar a não entregar para ela o que ela precisa e o que ela necessita. E hoje as informações estão muito vastas pela internet e isso faz com que ela chegue toda vez para você atender de forma bem inteligente, de forma bem informada. E se você não é um profissional que se orienta, não é um profissional que busca o melhor para ela a cada momento, com certeza você vai ser evitado por essa cliente. Não é porque ela é sua cliente há muito tempo ou que ela nunca te deixou que ela nunca vai te deixar. É só ela sentir que você não consegue mais entregar o que ela precisa. E muitas das vezes nem no seu salão ela passa mais próximo.
ela procura um salão bem distante para que ela nem cruze com você, para não correr aquele risco de você falar para ela: poxa, e aí, sumiu? Se tua cliente sumiu, pode ter certeza que alguma coisa você fez. Então é muito legal com que você pegue lá no teu HD e pense o que é que você pode fazer para aquela cliente retornar para você de forma tranquila, de forma boa. E o responsável por essa atitude é você, cabeleireiro. A segunda regra é a gente se atentar por cada passo que a gente vai dar, independente se ela é de primeira vez ou se é a sua cliente. Então o que eu te aconselho? Eu te aconselho a anotar tudo. Por quê? Porque muitas das vezes a cliente, por falta de tempo, ela decidiu fazer algum tipo de procedimento em casa que não foi aquele que você fez anteriormente. Ou seja, elas costumam realmente tirar a pontinha do cabelo. Ah, não vou no cabeleireiro não, vou tirar a pontinha aqui. Elas costumam também aplicar a coloração em casa, pedem alguém para aplicar a coloração em casa, e isso faz com que você perca a última referência que você tem de quando você atendeu. Aliás, essa regra é para sua cliente que já é sua cliente há muito tempo e para sua cliente de primeira vez. A regra de você fazer a ficha de anamnese não muda. Então não ache que por você já conhecer o cabelo da sua cliente, não negligencie essa etapa. Então essa segunda regra da primeira atividade, que é conhecer o terreno onde você está pisando, conhecer o cabelo da sua cliente. Se você negligenciar essa parte, você pode encarar sérios problemas, e problemas esses que podem ser irreversíveis. É verdade. Então se atente. Primeira regra, conhecer o terreno. Segunda regra, anote tudo. Textura do cabelo, como está o couro cabeludo, a cor do cabelo, se o cabelo é grosso, fino, se o cabelo é ondulado, se o cabelo é crespo, liso. Anote tudo, porque dessa forma você vai ter de fato a referência necessária para executar os outros procedimentos. Beleza? E a segunda atividade mais executada por profissionais da beleza é o corte de cabelo. Então o corte de cabelo, ele significa muito para as clientes, significa muito para a gente. O corte de cabelo pode mostrar a identidade do cliente, a personalidade, ele pode te informar qual é o nicho aproximadamente que esse cliente atua como profissional. Então ele começa a te dar informações assim que o cliente chega. Pode ser que o corte não esteja mais dentro dos padrões que ela gosta, mas você precisa entender a primeira regra. Conheça a estrutura dos cortes de cabelo. Então, à medida em que você se depara com a sua cliente, você bateu o olho, já vai entender qual é o ângulo que ela gosta de usar, o caimento, não que ela não vá mudar. Mas isso é uma conversa que você vai ter com ela. Isso é um bate-papo que você vai precisar ter com ela para que você colha informações e não exagere e nem deixe de fazer coisas que ela foi buscar com você. De novo, independe se ela é a sua cliente há muito tempo ou se você está atendendo ela pela primeira vez. Então assim, conheça a estrutura do corte de cabelo. Conheça, faça uma leitura do ângulo do cabelo que ela se encontra, do comprimento, das medidas do cabelo, e principalmente a segunda regra é: entenda tudo antes da execução. Não execute nenhum corte de cabelo sem entender do que ela de fato foi buscar. Acontece muito, e já aconteceu comigo, de a gente entrar no automatismo, né? E se você quer saber sobre mais esse tema, aqui no card aqui
clica aqui em cima porque ele explica muito sobre o automatismo. Às vezes o cliente entra no salão e a gente, por ser cliente nosso, né, a gente subentende que ele quer a mesma coisa que ele fez anteriormente e não é assim. E a comunicação ela se faz muito necessária para que a gente tenha um bom entendimento do que a gente vai fazer, mas isso a gente só consegue ter entendendo o que eles querem. A gente necessita de fazer o seguinte: para, respira e faça uma pergunta fechada. Como é que a gente vai executar o corte hoje? Então, quando a gente faz essa pergunta, ela já subentende que você está preocupado de fazer algo diferente. Porque se você não faz algo diferente, sempre está fazendo você está sempre fazendo as mesmas coisas, pode ser que ela também comece a te evitar porque você não apresenta novidades para ela. Já parou para pensar nisso? Olha, por mais que você conheça a sua cliente, abra o cardápio para ela. Mostre que você está antenado. Mostre que você entende do que é melhor para ela. E quem sabe ela te autoriza a fazer o que você acha que é melhor para ela. Mas para isso é necessário que você tenha uma conversa com ela e que você estruture a sua linha de raciocínio em relação ao corte combinado. Só entregue aquilo que foi combinado. Cortou cabelo errado ou fez o que a cliente não quis, se prepare. Aí só tem um caminho. Ela vai com certeza te evitar. E para você que é cabeleireiro e não quer ser evitado pelas clientes no salão de beleza, eu posso te ajudar. Eu ajudo cabeleireiros a corrigirem qualquer erro de química ou corte de cabelo e se tornarem referências como especialista capilar dentro do salão. Assim, você sendo um especialista, obviamente você vai virar referência e vai ser requisitado. Não tenha dúvida. Muita gente briga para fazer o melhor. E não tem nada de certo e errado, tá tudo bem. As pessoas querem fazer o melhor produzindo. Se a gente pensar no outro caminho, e aí? E se você fizer o melhor consertando? E se você fizer o melhor acertando? Não é legal? Então, não deixe de ter uma comunicação aberta com sua cliente, mas quando você for decidir, você fecha a comunicação. De que forma a gente vai executar o corte hoje. E aí pronto. Ela vai falar o que ela quiser em relação ao corte e você vai expor o que você quiser também. Bacana, né? É simples. É só a gente parar, pensar e entender o que ela quer. A gente entendendo o que ela quer, a gente consegue entregar. É só a gente montar o protocolo da forma correta. Nem mais, nem menos. Vai mudar de direção? Comunica para ela, que se tu não comunicar... Então vamos para a terceira atividade mais executada no salão de beleza, que é a colorimetria, coloração. Vamos lá? E olha, quero deixar claro que a sequência que eu estou usando não necessariamente informa o que de fato é a atividade mais utilizada no salão de beleza ou menos utilizada. Essa é uma sequência minha, uma sequência lógica que eu estou fazendo de acordo com saúde do cabelo, com corte de cabelo, agora com a parte de produção e coloração. E aí é uma sequência minha. E falando de colorimetria, a gente precisa falar da primeira regra. Qual é a primeira regra da colorimetria? Conheça os tons, conheça os reflexos e conheça o fundo de clareamento. Colorimetria básica é isso: conhecimento de tom, conhecimento de reflexos e conhecimento principalmente de fundo de clareamento. Se a gente começa a fazer qualquer procedimento de colorimetria sem que a gente faça um estudo nesse cabelo das atividades regressas, pode ter certeza, vai dar errado. E se der errado, não vá pôr culpa no cliente.
O cabelo do cliente está ali, você precisa entender, você precisa analisar, você precisa olhar friamente o que ela quer. Sabe por quê? Vamos lá, eu fiz algumas considerações aqui para a gente entender a importância, tá? Quando a gente fala de colorimetria, a gente fala de reposição de polímeros de cor no cabelo, né? Ou a gente pode até falar de remoção de polímeros de cor ou de pigmentos naturais. Então, a gente tendo isso como base, a gente precisa entender que a coloração é o que a cliente tem, com o que você vai aplicar e o resultado que vai dar. Só que quando ela fala assim, eu quero esse tom, a gente vai lá no estoque, né? Pega o tom que ela quer e aplica e vai, é rápido, né? Não, não é não. Vai dar errado. É necessário você pegar papel, caneta e escrever realmente tudo que você conseguir ler naquele cabelo. A gente precisa olhar a qualidade desse cabelo. Como é que a gente olha a qualidade do cabelo? Elasticidade, densidade, porosidade, cor, sedosidade e se principalmente esse cabelo está apresentando força. Então, força e resistência são coisas diferentes. A gente precisa separar isso e conseguir entender. Força é quando o cabelo tem o poder de suportar várias agressões, né? E fazendo com que ele consiga ser aguerrido ali. Então, esse cabelo precisa ser forte para aguentar as agressões externas, agressões químicas e mecânicas. Agora, a elasticidade, ela vai nos informar até que ponto a gente pode forçar aquele cabelo, até que ponto a gente pode ir adiante com aquele cabelo. Então, o teste de elasticidade é fácil. Você pega uma fibra, para não machucar cliente, você vai ali, arranca uma fibra e mostra para ela. Tudo que você for fazer no cabelo da cliente, mostra para ela, explica para ela o porquê que você está fazendo. Então, se você for lá na metade da cabeça, aqui atrás, ela nem vai dar falta desse fio. Pode ter certeza. E aí você pega e tenta fazer lá o teste de elasticidade. Então o teste de força e resistência faz com que a gente consiga prosseguir com qualquer procedimento oxidativo para que a gente não tenha surpresas. Então assim, vamos recapitular. Para a gente fazer qualquer tipo de coloração no cabelo ou descoloração, a gente precisa ter o conhecimento básico de altura de tom, reflexos, principalmente os principais, tá? E fundo de clareamento. Se a gente negligenciar essa parte, você vai ter surpresas, beleza? Então essa regra, ela precisa ser analisada, ela precisa ser orientada, até porque não é nada de certo e errado, mas o cliente ele pode também, depois que você fez algum procedimento, ela simplesmente faz a coloração do crescimento natural em casa, compra uma coloração e quebra todo um protocolo que você fez anteriormente. E quando você se depara com ela naquele momento, você percebe que alguma coisa ali não foi você quem fez. Até isso você precisa analisar e explicar para sua cliente. Olha, eu estou vendo aqui que esse tom não foi o último que a gente aplicou, ou foi? Você pergunta, faz uma pergunta de forma carinhosa para ela ficar à vontade com você. Aí você ainda fala, porque eu não estou conseguindo entender a configuração dessa coloração que foi feita. E aí ela vai te falar o que foi feito, ou se ela foi com outro, ou se ela foi em casa. Fato é que você vai ter ali um leque de opções, principalmente para você executar aquilo que de fé e fato for combinado ou que der para fazer. Porque vamos entender, é uma regra também, tá? Agora é um bônus. Tinta não clareia tinta, ou coloração não clareia coloração. Então, se ela em casa aplicou uma coloração mais escura e o comprimento de ponta está mais claro e o fundo do crescimento natural está mais escuro, não tem nada de errado aí. Na regra da colorimetria, é até legal que deixe
o crescimento natural um pouco mais escuro, né? E o comprimento em ponta mais claro. Mas se ela disser para você que quer igualar o comprimento e ponta com o crescimento natural, aí, meu camarada, você vai precisar com certeza fazer uma boa anamnese. Porque se esse cabelo for do mesmo tom da coloração que ela aplicou, ó, pode te dar um problema sério, viu? Porque coloração não clareia coloração. E aí você vai pegar aquela coloração lá no seu estoque e aplicar quando vê e não clareou. Você acabou prometendo uma coisa para sua cliente que não aconteceu. E aí, meu camarada, a coisa não fica legal. Mas, de todo jeito, personalize seu atendimento. De todo jeito, faça com que ela entenda que você entende da sua atividade. Caso ao contrário, ela vai procurar qualquer outro amiguinho seu ou vai passar longe do seu salão, te evitando. Não negligencie essas partes. São 2 regras. Você precisa conhecer as 2 regras para ter atividades mais feita dentro de um salão de beleza. Conheça e comunique. Então conheça o que você vai fazer e comunique o que você vai fazer. Beleza? E agora a gente vai falar da 4ª atividade mais executadas por cabeleireiros dentro do salão de beleza, que são as mechas. Mechas é que vai dizer para sua cliente se ela é mais morena, se ela é mais loira, se ela é mais ruiva, e diz muitas outras coisas, inclusive sobre a personalidade da sua cliente. Mas o que você precisa entender mesmo são 2 regras que vão te ajudar demais a não ser evitado por ela depois de você ter cometido alguns erros que podem acontecer com todo mundo, inclusive já aconteceu comigo. Mas o problema não é errar, o problema é saber consertar o erro. E por isso eu estou aqui para te ajudar. Eu ensino cabeleireiros a corrigirem qualquer erro de química ou corte de cabelo e se tornarem referência no salão de beleza como especialista capilar. A primeira regra é você entender em que estado de saúde está esse cabelo. Algumas coisas eu vou te contar aqui que são verdades, viu? Verdade. Hoje em dia não tanto mais, mas ainda acontece, né, de as clientes abusarem um pouco, né, das progressivas. Nada contra, eu mesmo não faço, porque eu gosto de trabalhar com a saúde do cabelo e pela minha atividade de terapeuta capilar, esteticista capilar, tricologista, eu entendo que tais fórmulas de progressiva podem sim trazer danos para fibras, e danos esses que podem te custar muito dinheiro para você ter esse cabelo com mais saúde, para você tentar reverter esse processo químico no seu cabelo. Então assim, ó, dá para consertar de alguma forma? Sim, a não ser que ele parta. Se quebrar, já era. Então, ó, muito cuidado. Se você tem um cabelo já descolorido, procure muito bem entender a saúde desse cabelo, porque a gente tem algumas químicas peculiares, né, em relação às progressivas. Eu estou falando das progressivas de ácido glicílico, estou falando das progressivas de carbocisteína, não tem problema nenhum, tá? O ácido glicílico é o ácido mais o glicol, o glicerol, enfim, são substâncias, né, até importantes para o cabelo. E o cabelo, por sua vez, no estado normal, ele se encontra na tabela de pH no estado ácido, ali na escala ali de 4,5. Então não tem problema nenhum você fazer uma escova ácida no seu cabelo. O problema é quando você vai fazer outro procedimento que exige a saúde do cabelo. E aí, meu amigo, você tem que realmente fazer uma ficha de anamnese muito boa para entender. Agora, algo que você pode fazer ali dentro da nossa atividade, né, e que vai evitar com que coisas
surpresas e insatisfações aconteçam, é você fazer o velho teste de mechas. Muita gente negligencia, mas o teste de mechas faz com que a gente entenda tanto da força-resistência quanto da saúde propriamente dita da fibra capilar. E isso faz com que a gente entenda até onde a gente pode chegar. Então assim, o ideal é você pegar o histórico desse cabelo com a cliente. Certamente ela não vai conseguir relatar tudo, até porque tem muitos cabeleireiros que tratam a progressiva como hidratação. Progressiva não é hidratação. E se a progressiva mudar a forma do seu cabelo, além do ácido glicílico, além da carbocisteína, tem alguma outra substância nessa fórmula que acaba fazendo a desconstrução das pontes de sulfeto. Então isso faz com que alise o seu cabelo juntamente com a ação física e térmica, que é a parte da escova, piastra e o aquecimento dos equipamentos. Beleza? Olha esse cabelo com mais carinho, entenda que ali é a sua grande oportunidade de você mostrar para ela que você sabe. Caso ao contrário, você literalmente, a cliente vai te evitar, vai te evitar e muito, viu? E muito. Ela vai dizer que você não sabe, ela vai dizer que blá. Faça o melhor, tenha paciência, não fique esperando, minha cliente está me aguardando, vou ter que... Não. Olha só, respira e entenda o seguinte: o cliente gosta de ser bem tratado e a gente precisa entregar o melhor para ele. Para quê? Para que a gente não seja evitado da próxima vez. Depois que você fizer o procedimento químico, que é a descoloração, você precisa entender o limite desse cabelo. Qual é o limite desse cabelo? Para você montar um protocolo adequado e entregar esse cabelo alguns ingredientes ativos retirados por conta do procedimento oxidativo. É verdade, meu amigo, ser cabeleireiro não é fácil, mas olha, te coloca em um patamar muito bom se você conseguir virar referência. Então, o cabeleireiro que vira referência como especialista capilar, ele pode ter certeza que sua agenda vai estar lotada, não vai faltar cliente para você. E melhor do que tudo isso, cara, você todo dia vai deitar a cabeça no seu travesseiro tranquilo e calmo, sabendo que você mudou a vida de uma pessoa, ajudou na sua autoestima e principalmente ganhou um sorriso. E dinheiro, é claro. E a quinta atividade, e que muita gente não faz, e que é de extrema importância. Isso fecha o cadeado e mostra para sua cliente que realmente você é um especialista capilar. Sabe qual atividade é essa? Orientação. Pós-serviço executado. É verdade. Não adianta você enfeitar o pavão todo, fazer com que a sua cliente saia de lá linda e maravilhosa. Se você não orientar a sua cliente como cuidar desse cabelo em casa, ou qual é o próximo passo, quando ela precisa retornar ao salão, de que forma ela precisa utilizar os produtos que você orientou, meu amigo, se tu não fizer isso, a gente precisa se preocupar com o pós-venda, a gente precisa se preocupar com o pós-tratamento, a gente precisa se preocupar com o tempo que ela separou para te dar essa oportunidade de cuidar dela. Então, para você fechar o cadeado, você precisa orientar sua cliente de que forma ela precisa cuidar desse cabelo em casa. E os cuidados, eles também fazem parte do seu trabalho. A orientação pelos cuidados é parte do seu trabalho. E você precisa fazer isso como se ela tivesse basicamente todo dia lá no teu salão. Então assim, você tem que explicar para ela, olha, a aplicação desses shampoos todos os dias ou não, depende do protocolo que você vai fazer. Olha, aplica esse produto aqui uma vez por semana, não deixa de fazer isso. Agora só, veja bem, se você pedir para sua cliente fazer,
você explica o porquê que ela tem que fazer. Ao contrário também, se você pedir para sua cliente não fazer, explique por que ela não pode fazer. Sabe por quê? Porque a gente sabe que o ser humano é complexo, o ser humano é teimoso. Pois é, inclusive nós, né? É só me falar que eu não posso fazer, que já me dá uma vontade louca de fazer. Quem nunca, né? Escreve aqui nos comentários aqui embaixo aqui, quem é que de fé e fato se sente atraído pela parte negativa, assim, tipo, não vai fazer, pô, mas por que eu não vou fazer? Vou fazer sim, pô, não tem nada a ver. E a segunda regra, faça o próximo agendamento. Muitas das vezes o cabeleireiro negligencia essa parte, muitas vezes o cabeleireiro saiu dali, ele já não tem mais nada a ver com isso. Cara, tem sim, tá? Até porque a cliente ela pode sair dali e em casa fazer outra coisa, você precisa deixar claro para ela todo o procedimento que você fez, o que precisa ser feito, como é a primeira regra, né? Você precisa orientar ela à utilização dos produtos e principalmente deixe agendado a próxima visita. Sabe por quê? Porque se você sabe que o procedimento oxidativo ele necessita de cuidados especiais, você entrega para ela uma parte desses cuidados e a outra parte você mostra a tua autoridade. Olha só, a senhora vai voltar aqui um mês depois para eu fazer um diagnóstico no seu cabelo para saber do que ele precisa naquele momento. Então, quando você fala isso para sua cliente, ela consegue entender que você está preocupado com o cabelo dela. E quem é responsável pelo cabelo dela? Quem é que fez o cabelo dela? Não sei! Então, por favor, se preocupa com o cabelo da sua cliente, porque ela vai sempre te procurar, porque ela sabe que você está preocupado com aquilo que ela dá valor no corpo, que é o cabelo. E o cabelo, como eu falei no início do vídeo, existem vários significados pelo cabelo. O meu cabelo mesmo é sinal de resistência. Para muitos é um black, é um cabelo e tal. Não, meu cabelo é sinal de resistência, livre, solto, leve, e eu gosto. E muita gente entende dessa forma também. E quem não entende também eu respeito. Fato é que você precisa orientar o seu cliente e você precisa reagendá-lo. Para quê? Para que você tenha esse cabelo sempre com saúde e deixa ela saber disso. Deixa ela saber porque ela vai saber que você é especialista capilar. Beleza? Galerinha da beleza, se tem um conselho no final desse vídeo que eu tenho para te dar, é que você não desista. Por muitas das vezes, o cabeleireiro ele se sente acuado, ele se sente menosprezado, ou até mesmo ele se sente, sim, evitado por algumas clientes. Mas isso está atrelado a um estudo que você precisa fazer de forma intrínseca para saber o que está faltando no seu atendimento para que isso não aconteça mais. E muitos cabeleireiros não têm essa leitura e aí cai naquela gota de falar, poxa, não é para mim. A área da beleza é para você sim, você precisa entender o seguinte, você está na área da beleza para transformar pessoas, você está na área da beleza para fazer a manutenção da autoestima dos seus clientes. E os seus clientes sim precisam de você. Mas você precisa colaborar para que isso se perpetue de uma forma natural. E você só consegue fazer isso estudando. Só consegue fazer isso se aprimorando. Você só consegue fazer isso a cada vez que você busca o melhor dentro da sua profissão para você e para o seu cliente. Mas se tem uma coisa que eu preciso te aconselhar é que o processo ele é assim mesmo. Só não faça como alguns cabeleireiros que não querem melhorar.
E aí não adianta, você sempre vai estar pulando de salão em salão e falando que naquele salão não tem movimento, não tem cliente para você, mas quando na verdade era para você parar e entender o porquê que você está sendo evitado como cabeleireiro. Então, o conselho que eu te dou é não desista. Eu sei que você é capaz, você pode, e acredite principalmente em você. Tem muita gente precisando dos seus serviços. Então não desista por qualquer erro. E se você não quer mais errar, ou se você quer ser um cabeleireiro de referência, eu posso te ajudar. Eu ensino cabeleireiros a corrigirem qualquer erro químico ou de corte de cabelo e se tornarem referência como especialista capilar. Eu vou te dar a mão e eu quero que você consuma os meus conteúdos como se eles fossem realmente conteúdos que te agregam algum tipo de valor. Legal? E olha, não se esqueça, muita gente precisa de você. Então, olha, não desista. Por hoje é só. Até a próxima e conto com você. Forte abraço.